O transtorno obsessivo-compulsivo é caracterizado por obsessões, compulsões ou ambas. As obsessões são ideias, imagens ou impulsos recorrentes, persistentes, indesejados, que provocam ansiedade e são intrusivos. As compulsões são determinadas ações ou atos mentais que a pessoa se sente impelida a praticar para tentar diminuir ou evitar a ansiedade causada pelas obsessões. O transtorno obsessivo-compulsivo TOC é um pouco mais frequente em mulheres do que em homens e afeta entre 1% e 2% da população. Em média, o toque tem início entre os 19 e 20 anos de idade, porém, mais de 25% dos casos começam antes dos 14 anos de idade. Até 30% das pessoas com toque têm ou já tiveram um transtorno de tique. Nesse ponto, o toque difere dos transtornos psicóticos, nos quais a pessoa perde o contato com a realidade. O toque também é diferente do transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, embora pessoas com esses transtornos possam apresentar as mesmas características, como ser metódico, confiável ou perfeccionista. Em relação ao diagnóstico, o médico diagnostica o transtorno obsessivo-compulsivo tomando por base os sintomas, a presença de obsessões, compulsões ou ambas. As obsessões ou compulsões precisam atender no mínimo um dos requisitos a seguir: tomar muito tempo e também causar angústia significativa ou interferir com a capacidade funcional da pessoa. Os sintomas: as pessoas com toque têm obsessões, pensamentos, imagens ou impulsos que ocorrem frequentemente, mesmo que ela não queira. Essas obsessões surgem mesmo quando a pessoa está pensando e fazendo outras coisas. Além disso, as obsessões normalmente causam grande angústia e ansiedade. As obsessões normalmente envolvem pensamentos de dano, risco ou perigo. As obsessões comuns incluem preocupação com contaminação, por exemplo, supor que tocar em maçanetas provocam alguma doença, dúvidas também, por exemplo, supor que a porta da frente não foi trancada e preocupações com objetos que não estão perfeitamente aliados no seu devido lugar. Uma vez que as obsessões não causam prazer à pessoa, frequentemente ela tenta ignorar ou controlá-las. As compulsões, também chamadas de rituais, são a forma que a pessoa tem de responder às suas obsessões. Por exemplo, elas sentem vontade de fazer algo repetitivo, propositado e intencional para evitar ou aliviar a ansiedade causada pelas obsessões. As compulsões comuns incluem lavar ou limpar algo para evitar contaminação, verificar algo para eliminar dúvidas, contar, por exemplo, repetir uma ação em determinado número de vezes e ordenar, por exemplo, arrumar talheres ou objetos da mesa de trabalho em um padrão específico. O tratamento é a terapia de exposição e de prevenção de rituais e determinados antidepressivos. A terapia de exposição e a terapia de prevenção de rituais costumam ser eficazes no tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo. A terapia de exposição consiste na exposição gradativa e repetida da pessoa que desencadeia as obsessões, rituais ou desconforto, sem permitir que ela realize o ritual compulsivo. O desconforto ou a ansiedade, ela diminui gradativamente durante a exposição repetida, na medida em que a pessoa passa a reconhecer que a realização de rituais é desnecessária para a redução do desconforto. A melhora geralmente persiste por anos,
Provavelmente porque as pessoas que dominam essa abordagem conseguem continuar a praticá-la após o tratamento formal ter sido concluído. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, por exemplo, o fluoxetina, que são os tipos de antidepressivos, e a clomipramina, que é um tipo de antidepressivo tricíclico, costumam ser eficazes. Muitos especialistas supõem que uma associação entre a terapia de exposição e de prevenção de rituais e a farmacoterapia seja o melhor tratamento. A psicoterapia psicodinâmica e a psicanálise, em geral, ela não tem sido eficaz em pessoas com TOC. A psicologia hospitalar se propõe a ser uma área de conhecimento que visa fornecer suporte ao sujeito em adoecimento, a fim de que este possa atravessar essa fase com maior resiliência. O psicólogo auxilia o paciente em seu processo de adoecimento, visando a minimização do sofrimento provocado pela hospitalização. O trabalho do psicólogo na área hospitalar deve acontecer de forma conjunta com a equipe, que são os médicos, enfermeiros, agentes técnicos e familiares, para que possamos atender e acolher bem aquele que procura ajuda. O trabalho do psicólogo hospitalar deve ser humanizado e se pautar sempre na ética e no compromisso com aqueles que confiam a nós, profissionais da saúde, a sua vida. O tempo de inserção do psicólogo nesse campo é relativamente pequeno. É possível observar uma série de problemas e insucessos em termos das práticas dos psicólogos, devido à falta de apoio como um todo e na valorização desse profissional. Muitos dos problemas dos quais o psicólogo passou a deparar-se escapam do domínio da clínica, pois se referem às condições de vida da população. Tais dificuldades passaram a ser uma entrave para as atividades de assistência pública à saúde, tendo em vista a falta de preparo nessa área. Levando em conta a realidade de nosso país e de nossa profissão, devemos priorizar uma formação adequada para inserir o psicólogo e abrir novas frentes de mercado de trabalho de acordo com a necessidade da população. Um dos primeiros passos seria a inserção do psicólogo em equipe de saúde interdisciplinar. A interlocução entre os diversos saberes seria a maneira de oferecer um cuidado mais completo, eficaz e de acordo com as necessidades da população.